falar um pouco hoje do narcisismo e relações humanas. Enquanto a patologia psicológica ou da mente, o narcisismo inviabiliza relações consigo e com o mundo saudáveis, visto que o agente do amor é o paciente do amor, ou seja, ele mesmo, em uma distorção que beira a psicose, segundo ensina Sam Valkin. Ele, narcisista, lida com snapshot dos outros dentro de si. E ele só tem interioridade. Ele não lida com pessoas como serem independentes, mas sim na toada de parte de si ou de como lhe pode ser úteis. Narcisismo. Em um mundo turbinado por ferramentas narcisísticas por excelência, no que tange a criar o falso self, ele se sacrificar, a saber, as redes sociais, os conceitos leigos psicanalíticos do termo se imbuem e confunde, e que acaba por premiar e favorecer, visto que se fica como uma pencha de que se trata apenas de vaidade, de algo ruim, até porém inofensivo, de mera veleidade. Mas a questão que se trata assim é de uma patologia que leva a um agir manipulador e perverso, destituído de empatia, de calor humano e consideração. Ele acaba por cidir ainda mais o tecido social, dando que a colaboração que ora fingia deu lugar ao individualismo mais férico, aos seres e agires insulares, como forte conotação antissocial. Humanos transformados em ativos ou produtos não à toa populam a interpretação do mundo pós-moderno da atualidade, o descartar à distância de um clique, o manipular por meio de uma tela, ghosting ou silêncio, tratar-me e o narcisismo, o enaltecimento ou love bombing, seguido de desmerecimento e descarte, dado que realmente ocorre é uma dissonância do indivíduo no tocante à sua separação original da mãe. Para tanto, ele materniza o parceiro ou colega de trabalho ou amigo e depois refetua, tentando dar vazão ao desfecho mais saudável à luz da psicologia, que é a separação de fato, mas em um momento fardio, com base no uso e descarte de outrem, e além disso serve para preencher e conceder estímulos e loops narcísico ao agente. Ele se alimenta disso, tal como um vampiro, a utilizar tal input como que para preencher mais o vazio interior e mais deserto das almas que o ser humano pode conhecer e conceber. A alma, o amargo narciso, sobre as voltas com o fornecimento de tais inputs, pode chegar à mortificação em sua ausência, ou no mínimo a uma melancolia ou distimia. Resta saber sempre o vazio e buscar algo que não se consegue fazer interiormente, dado que hemos citado que, paradoxalmente, pelo fato de tudo lhe ser interior, mas pelo fato de não ser ter relações reais, e sim de uso, que tem são avatares alheios entregues ao consumismo do falso self do agente. Só o narcisista existe, afinal, tudo se trata dele. Nesse solopismo ao nazi infinitu, um obitar a si mesmo, o vazio do pedestal arenosos prestes a ruir, sanidade inclusive. A máscara de sanidade, um vazio da alma estremecer e destruir, ainda que involuntariamente, mas voluntariamente em seu amargo, tudo e todos ao seu redor. Relações afetivas principalmente, mas também as familiares ocorrem e o próprio meio e a cultura vigente incentivam a agir despropositado e anti-empático, um agir desinteressado pela ação em si rumo a desejos insaciáveis, uma busca deletéria pelo preenchimento do tempo, ocultar o vazio, afastar-se da angústia e usar e descartar em busca de deleite da vazia e sequiosa alma, como pretensa alegação de se estar buscando a paz ou a felicidade. Existe, porém, na seara humana, e com ele se deve aprender a lidar, por serem padrões em potencial, esposas ou maridos em potencial, irmãos e mães, ou pais em potencial. Rode reta no contato, afaste-se pura e simplesmente emocionalmente, ao menos ou ainda. Usar de protocolos ou terceiro tem em intermediações, por exemplo, no tocante a filhos e tutelas ou visita a eles. Há diversas formas que prezam muito mais a ansiedade do paciente ou submetido a lidar com tais personas narcísicas do que destes próprios, do que em geral a própria noção de si lhe foge e não interesseira afinal. Conclusão sobre o narcisismo: o preço que esses pagam, porém, é alto. Começar pelo ostracismo ocasionado que invariavelmente tem
que lidar ao longo de suas vidas, plenas de ruptura, momentos de invogar desesperança, pois até eles acometem um período de empatia ou racionalizada, ou a noção de si e de seus sequenciais revés, de um ser que não amadurece, não deixa o seio materno, não evolui e não tece ou mantém laços de um ser que não faz parte e que desconhece a si mesmo, que está à beira da ruptura, à beira do precipício, propriamente a psicologia. Eis um prato cheio para a investigação psicanalítica e para o fruto desta, e dá de tal forma no individual, inclusive dado ser fato social e cultural. Então, falou um pouco da relação do narcisista nas relações humanas, né? Ele se aproveita das pessoas, ele usa as pessoas em benefício a si próprio, né? O narcisista é desse jeito. Ele usa o ser humano em benefício a seu próprio. Então, a relação do narcisista é uma relação, acaba sendo uma relação tóxica, né? Porque ele só visa o lado dele. Psicanálise, narcisismo e relações humanas.